Em que nós reservamos para meditar um pouco na palavra de Deus. Como eu sempre falo, são alguns versículos, mas muito importantes para que nós possamos conhecer a palavra de Deus, para que nós podamos andar nos seus caminhos. É necessário que nós conhecemos, a palavra de Deus. Então eu sempre aconselho você a estudar a palavra de Deus, você meditar sempre na palavra de Deus, porque ela é o nosso alimento espiritual, assim como nós necessitamos do alimento para todos os dias fisicamente. Nós também precisamos de alimentarmos da palavra de Deus. Eu gostaria de pensar um pouco aqui no texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus capítulo 6. O capítulo 6 ele faz parte, do Sermão da Montanha, aí onde Jesus está falando das esmolas, das orações e do jejum. Então nesse capítulo Jesus está orientando o povo, orientando a sua igreja, para que quando se der uma esmola para alguém, você não precisa ficar comentando que você deu uma esmola para alguém, que você ajudou esse, ajudou aquele. Não, Jesus está pedindo para que quando você fizer essas doações, que você faça em segredo, porque Deus está vendo, seu Pai está vendo. Então não há necessidade que você espalhe para o mundo, porque a recompensa ela vem de Deus. Então se você quer se mostrar para os homens, que glória que os homens vão te dar. Mas Deus te dá glória, te dá o reino da glória. Então quando você está ajudando alguém, você está contribuindo com alguém, você está ajudando a Deus. Então isso é muito importante. E ele fala que porque é preciso ter cuidado para que os filhos de Deus eles não sejam comparados aos escribas e aquelas pessoas do Antigo Testamento lá, que Jesus até chamava eles de hipócritas, porque eles gostavam de orar em praças públicas. Eles ficavam ali tempão orando ali, para mostrar para as pessoas que era um homem de oração. Então, para chamar a atenção das pessoas que passavam ali, para as pessoas olhar e falar: nossa, fulano é um homem de oração, um homem dedicado. Não, Deus não quer isso de você. Deus quer a sua oração na intimidade. Deus quer na intimidade que você ore com o Pai, que você tenha aquele relacionamento na sua intimidade. Então ele fala aqui a partir do versículo 6, que quando você for orar, quando você estiver diante da presença de Deus, entra no seu aposento, entra no seu quarto, no seu cantinho reservado, e ali você vai conversar com Deus, você vai entrar em diálogo com Deus através do seu Filho Jesus. Então, isso é muito importante. Então, você não precisa estar em praça pública para orar, para mostrar para as pessoas que você é uma pessoa de oração. Não, o seu relacionamento é um relacionamento íntimo entre você e Deus. Deus está vendo o seu relacionamento, Deus está vendo o seu comportamento, Ele sabe quais são as suas necessidades e Ele está pronto para te ouvir. Então é necessário que você fale com Deus na intimidade, no silêncio do seu quarto. E Deus está falando assim, que quando Jesus está falando aqui, que Mateus escreve, quando você orar, para que você não use de várias repetições, ficar sempre repetindo a mesma coisa e repete a mesma frase. Não há necessidade de você repetir. As suas orações, por mais curta que ela seja, ela chega até Deus porque você ora com o seu coração. Então, quando você estiver orando, abre o seu coração e derrama-se diante da presença de Deus, e Ele está ali pronto para te ouvir. Ele está ali com os seus ouvidos inclinados para ouvir as suas súplicas. Então ele está falando: fecha a porta do teu quarto e ora a seu Pai, que ele está em segredo, e em segredo ele vai te recompensar. Aí a partir do verso 6 aqui, aí Jesus ainda fala: não é para que não se assemelhe àquelas pessoas. Então, quando você orar, ora para Deus, ora para o Senhor. Não ore para as pessoas ficarem te olhando. Aí ele continua dizendo aqui. Aí os discípulos, por que tem essa oração aqui? Porque os discípulos sempre eles viam que Jesus saía, quase todas as noites, ia ter o seu momento de intimidade com Deus. Então os discípulos também eles sentiram a necessidade de aprender a orar para ter esses momentos de intimidade com Deus. Então eles vão à presença de Jesus e pedem para que Jesus ensine eles a orar. Então Jesus começa a ensinar aqui. Aí a partir do verso 6 e do verso 9, ele diz assim: portanto vós orais assim. Então Jesus está ensinando para os discípulos como eles devem orar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu
nome. Aqui nós já podemos ver, né, que Jesus na oração do Pai Nosso, ele já está falando, né, que Deus é o nosso Pai, e que quando nós estivermos orando, você não vai falar Pai meu, não, você fala Pai Nosso. Então, quando você estiver orando, você está orando para você e você está orando para a sua família. Você está orando para os seus amigos, você está orando para todas as pessoas as quais você conhece e você não conhece. Por isso você fala Pai Nosso. Mas ele é nosso de quem? Ele é Pai de todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e o nosso Salvador, a palavra de Deus nos diz que nós nos tornamos filho de Deus. Por isso que quando nós nos dirigimos a palavra a Deus, nós dirigimos como Pai Nosso, né? Então, Ele é o nosso Pai. E nós o glorificamos o seu nome porque Ele está onde? Ele está no céu. Então, nós temos que reconhecer que o céu é um lugar de santidade. Ali está o nosso Pai, no seu trono de santidade. Por isso que nós dirigimos a nossa oração, Pai Nosso que estás nos céus, né? Santificado seja o seu nome. Então, aqui nós reconhecemos que Deus é o nosso Pai e que Ele está no céu. E nós temos que sempre dar glória ao nosso Pai que está no céu. O 10 diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Esse versículo aqui, ele é muito interessante a gente parar e dar uma meditada nele. Ele fala assim, ó, portanto, né, que venha a nós o 10, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aonde que vai ser feita a vontade de Deus? Nós estamos pedindo para que seja feita a vontade de Deus. Aonde será feita a vontade de Deus? Em nossas vidas. A vontade de Deus, ela tem que ser exercida em nossas vidas. Ela tem que estar sobre as nossas vidas, sobre o nosso viver. Então nós temos que estar sempre atento àquilo que Deus manda nós fazer, aquilo que Deus está nos pedindo, porque nós estamos submissos a Deus. Não é a minha vontade que tem que prevalecer diante de Deus, mas a vontade de Deus que tem que prevalecer sobre a minha vida. É esta oração do Pai Nosso, que Jesus ele está nos ensinando como que nós devemos orar. Então nós temos que, né? Então, que venha o vosso reino. Então, venha o vosso reino sobre nós, e nós temos que estar preparados, porque nós temos que saber qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nós, os seus filhos, andamos em comunhão um com os outros, que nós devemos andar como Jesus andou, que nós temos que procurar cada dia viver mais em santidade. Nós somos todos pecadores, sim, nós somos todos pecadores, mas não é porque nós somos pecadores que nós temos que andar de qualquer jeito. Nós temos que buscar a nossa santidade dia a dia, a cada dia nos ir purificando dos nossos pecados. Então, por isso que nós temos que buscar sempre a palavra de Deus. Então, a vontade de Deus, ela tem que ser exercida sobre a nossa vida, não a nossa vontade sobre Deus, né? Então, que o reino de Deus venha até nós e que a sua vontade seja feita em nossas vidas. Aí o 11 diz assim, ó, o 11 já diz assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então ele está falando aqui, o pão dia de cada dia nos dai hoje. Então nós temos que buscar em Deus o nosso sustento diário, e Deus ele nos dá o nosso sustento de todos os dias, né? Quando ele nos proporciona as condições de um trabalho, quando ele nos dá saúde para nós que possamos exercer o nosso trabalho, e através dessa atividade nós temos o nosso sustento do nosso dia a dia. Então o pão nosso de cada dia nos dai hoje, através das bênçãos que ele dá para nós. Ele nos abençoa com saúde, ele nos abençoa com o nosso trabalho, ele nos abençoa com a vida do nosso patrão que nos deu o trabalho, do qual nós tiramos o sustento para levar para a minha casa, para a sua casa e para a mesa dos nossos filhos. Então o pão nosso nos dai hoje. Então aqui nós estamos pedindo, né? Jesus está nos ensinando para que nós possamos pedir a Deus para que Ele possa suprir as nossas necessidades diárias. Então as nossas necessidades diárias são supridas quando nós pedimos o pão nosso de cada dia.
No 12 ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui nós temos que pensar nesse versículo, para que ele perdoa. Quais são as nossas dívidas? As nossas dívidas, a nossa vida. Jesus comprou-nos por um preço muito alto, então ele perdoou os nossos pecados. E assim como ele perdoou os nossos pecados, nós também temos que dar o exemplo e perdoar o nosso irmão. Porque muitas vezes nós queremos o perdão de Deus, mas nós não queremos perdoar o nosso irmão. E Mateus, ele relata aqui que Jesus está nos ensinando que nós temos que tanto perdoar o nosso irmão, porque nós recebemos o perdão de Deus. O que eu quero de bem para mim, eu tenho que desejar para o meu irmão. Eu quero o perdão de Deus? Sim, então também vou perdoar o meu irmão. Porque assim como eu erro, eu falho com Deus, o meu irmão também, às vezes ele falhou comigo e falou com Deus. Então, nesse versículo, ele está nos ensinando que nós temos que perdoar uns aos outros. Porque quando nós perdoamos uns aos outros, Deus também perdoa os nossos pecados. Então, que Deus, ele vai perdoar os nossos pecados, porque nós também devemos perdoar os nossos devedores. Aí no 13 ele diz assim: e não nos induz à tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então ele fala assim: não nos induza em tentação. Mas quais são as tentações da vida? São muitas as tentações da vida. Por todas as partes que nós saímos por aí, algo atrativo está nos chamando a atenção, está nos tentando a desviar do nosso foco da presença de Deus. Você deixa de ir na igreja por algum motivo. Hoje vai ter uma partida de futebol, não quero perder o meu time vai jogar hoje, então não vou no culto, eu não vou na igreja. É uma tentação que está desviando você do caminho de Deus. Domingo tem o culto, mas você não quer ir no culto porque você precisa ir lá na chácara. A minha chácara eu preciso dar uma carpida lá, então vou lá, vou cuidar um pouquinho da minha chácara, exatamente no horário do culto. Quando acaba o culto, você já está em casa, você já terminou o seu serviço, você podia ter ido depois. São as tentações, e muitas as tentações aí, que hoje nós temos na mídia aí, por todas as partes, as tentações. Então nós temos que pedir para Deus que Ele nos livre dessas tentações, que o mundo nos oferece, e são muitas. As tentações da corrupção, elas estão aí por todos os lados. Sempre alguém buscando uma oportunidade de corromper alguém, é tentação. Então nós temos que pedir para Deus que Ele nos livre de todas as tentações que o mundo nos oferece. As tentações aqui são as armadilhas do inimigo para tirar você da presença de Deus. Então é muito importante que nós estudamos a palavra de Deus e que nós conhecemos a palavra de Deus. E quando é que nós conhecemos? Quando nós meditamos, nós estudamos a palavra de Deus. Eu convido você, meu amigo, minha irmã, meu irmão, a estudar a palavra de Deus. Né? Eu sempre falo aqui, os meus textos bíblicos aqui, eu tiro da Bíblia aqui, né? Eu estou lendo a Bíblia aqui, estou extraindo aqui um pensamento, como é que eu vejo a palavra de Deus, ensinando para vocês. Então, quando você começa a estudar a palavra de Deus, você vai adquirindo esse conhecimento, porque Deus, através do Espírito Santo, Ele vai te capacitando para entender a palavra de Deus. E a própria palavra de Deus, ela fala, se você necessita de sabedoria, que você peça a Deus. Tem dificuldade para entender a palavra de Deus? Peça a Deus. Ele vai te orientar, Ele vai te capacitar através do Espírito Santo, para que você possa conhecer mais a palavra de Deus. Então, essa oração do Pai Nosso é a oração modelo, ela nos ensina como que nós devemos nos dirigir a Deus em oração. Se você ora exatamente como está aqui, não tem problema, você está se dirigindo à presença de Deus. Mas toma esses versículos como modelo para a sua oração, para você se derramar diante da presença de Deus no silêncio do seu quarto. Você não precisa ir lá para a praça orar, para que as pessoas vejam que você está orando, né? Aí as pessoas vão lá com o rosto tudo desfigurado, né? Como se estivesse passando fome. Não, ore a Deus com alegria de coração, tira aquela alegria que está dentro do seu coração e coloca diante da presença de Deus em oração.
E Deus vai te capacitando cada vez mais você vai conhecendo a palavra de Deus. Eu convido você a meditar na palavra de Deus, estudar na palavra de Deus todos os dias. Faça da palavra de Deus o seu alimento diário. Eu recomendo para você, estude a palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus, ela nos diz: o meu povo falha por falta de conhecimento. E Deus está falando do povo dele, ele não está falando do povo do mundo, ele está falando do meu povo, o povo de Deus. Muitas vezes o povo de Deus está dentro da igreja e não tem o conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque só ouve a mensagem do pastor. As pessoas chegam em casa e não estudam a palavra de Deus. É muito importante que você estude. Eu sempre recomendo para você, toda vez que você ouvir uma mensagem, seja aqui ou seja lá, na primeira oportunidade, você busque a sua Bíblia e estude a palavra de Deus, que ficará mais fácil o entendimento para você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, com muita paz e muita saúde.